Olá, boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando aí pelo canal do YouTube da Fundação ou pelo Facebook da Fundação. Meu nome é Tássia Rabelo, eu sou doutora em Ciência Política, professora da Universidade Federal da Paraíba, acima de tudo, militante de direitos humanos, socialista, feminista, e quero agradecer aqui, em nome da Ellen Coutinho, que é a diretora da Fundação Perseu Abramo, responsável aí pelo acompanhamento do Centro de Memória da Fundação Perseu Abramo, o Centro Sérgio Buarque de Holanda, pelo convite para mediar essa mesa de hoje, para ser parte aí desse projeto do Centro Sérgio Buarque de Holanda e da Fundação Perseu Abramo, que é parte aí do centenário do nosso querido Florestan Fernandes. Então, eu quero dar uma boas-vindas aos que estão nos assistindo e destacar que essa é uma das várias atividades que estão sendo realizadas no âmbito do centenário do Florestan. Então, fica aqui o convite que, para além de assistir essa aula de hoje, esse debate de hoje, que vocês recorram também às aulas que já aconteceram, né? Então, nós tivemos aí discussões sobre vários aspectos da trajetória intelectual e política do Florestan, né? Com a presença da Maria Vitória Benevides, Luiz Dulce, Ailton Krenak, Juliana Borges, José Dirceu e Bernardo Recupero até agora, porque esse ciclo ainda vai ter mais uma edição na semana que vem. Então, fica o convite para vocês assistirem às outras aulas do ciclo, nos acompanharem na semana que vem também. Como eu disse, o ciclo é parte dessa homenagem, né? O outro elemento constitutivo é a exposição virtual que foi lançada na semana passada na página, né, do site da Fundação Perseu Abramo, uma exposição de documentos históricos referentes aí à atuação política do Florestan na década de 80 e até 1995, né, com o falecimento do Florestan. Então, é a partir dos acervos do Centro Sérgio Buarque de Holanda e também em parceria com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Então, desde semana passada, já está disponível no site da Fundação Perseu Abramo a exposição. E, por fim, em agosto, será lançado também o livro Florestan Fernandes, 100 anos de um pensador brasileiro, um e-book organizado pelos historiadores e professores da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, Edilene Toledo e Jaime Rodrigues, que vai ficar, após o lançamento, disponível no site da Fundação Perseu Abramo. A ideia é fazer esse ciclo de debates, essa série de homenagens, não apenas para lembrar do Florestan, né, mas, sobretudo, para difundir as ideias do Florestan, né? E na mesa de hoje, intitulada Florestan Fernandes, intelectual, cidadão e a resistência à ditadura militar, a ideia é que nós possamos fazer aqui uma reflexão sobre a trajetória do Florestan na defesa da educação pública, da autonomia universitária e na luta contra a ditadura, né? Ele que que foi processado em 69 pela Justiça Militar, o que resultou não só no seu afastamento compulsório da universidade, como também do seu exílio, né? Florestan, que foi professor, sociólogo, mas sempre militante, posicionado, e assim como todos os militantes posicionados naquele período, né, com destaque intelectual, perseguido aí também pela ditadura militar. E para discutir hoje esses e outros temas, né, a gente traz aqui dois convidados que certamente vão contribuir muito com essa que já está se tornando uma reflexão coletiva sobre a contribuição do Florestan aqui nesse ciclo, né? Paulo Vanucchi, jornalista, ex-ministro aí da Secretaria Especial de Direitos Humanos, né, durante grande parte aí do governo Lula, integrante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e presidente também da TVT, né, que tem essa parceria aí que eu já citei na exposição do Florestan, e também a professora Valnice Nogueira Galvão, professora emérita de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP, integrante do Conselho da Redação da revista Teoria e Debate, também da Fundação Perseu Abramo, autora de vários títulos, especialista em autores como Euclides da Cunha, Guimarães Rosa, e também ex-aluna do Florestan Fernandes, para trazer aqui também a sua contribuição nesse debate. Então, começar com a professora Valnice, depois da sua contribuição, aproximadamente 20 minutos, professora, e depois retorno para mim para passar para o Paulo Vanucchi. Muito obrigada por aceitar aí o convite da Fundação, será um prazer ouvi-la.
Ok. Boa noite a todos. Então, eu falo como as encomendas que me fizeram falar enquanto ex-aluna, enquanto aluna que eu fui de Florestan Fernandes, e como é que foi essa experiência para mim. Eu fui aluna eu assisti a vários cursos do Florestan Fernandes, mas eu vou lembrar só um deles, porque ele me impressionou muito, aliás, me impressiona até hoje, pela atualidade, então e agora, e pela originalidade, pois o Florestan, em Sociologia, ele ofereceu um curso que se chamava A Responsabilidade Intelectual do Cientista. Até aí nada demais, porque porque cabe dentro do panorama da sociologia. Só que o que ele escolheu como conteúdo, que eu penso que foi uma coisa extraordinária, foi discutir a responsabilidade intelectual dos cientistas que tinham feito a bomba atômica, que tinha sido lançada em cima de Hiroshima e Nagasaki. Ninguém na universidade discutia um tema desses. Isso era coisa da cabeça extraordinária de Florestan Fernandes. Então, ele deu o curso para nós e foi explicando como as coisas tinham se passado. Né? No último momento, no último minuto da Segunda Guerra Mundial, aliás, quando o Japão já estava de joelhos, tinha sido lançada uma bomba em Hiroshima e daí alguns dias outra em Nagasaki. Era uma novidade na história, porque era a primeira vez que se usava uma bomba de efeito massivo, coisa que depois vai ser muito explorada, inclusive motivo falso para a invasão do Iraque, não é? Mas era a primeira vez que existia um fenômeno desses na história. Foi um horror. Não preciso dizer que era uma manifestação de barbárie. Os horrores imediatos, o número de mortos imediato, o número de mortos a médio prazo e o número de deformados a longo prazo, que atravessaram gerações, quer dizer, deformações causadas pela bomba atômica, pela radiação, iam aparecer nos filhos e nos netos, quando nascessem, não é? Aliás, aparecem até hoje. É uma coisa extraordinária. O número de mortos, então, em Hiroshima, calcula-se que na hora e nos primeiros dias, morreram entre 90 mil e 160 mil pessoas. Né? Em Nagasaki morreram mais ou menos 50 mil pessoas no impacto. E depois, a médio prazo, foi morrendo mais gente. Até hoje está morrendo mais gente, aparecendo gente deformada. Quer dizer, é uma coisa absolutamente da ordem do horror. Né? Bom, então, o que aconteceu? O que aconteceu em seguida? Ninguém sabia os efeitos dessa arma de destruição massiva. E o que logo se comentou é que não precisava ter lançado essa bomba quando o Japão já estava, como se sabia, como acabei de dizer, de joelhos. Mas acontece que os militares não resistiram à tentação de experimentar os efeitos dessa arma que ninguém conhecia em cima de seres humanos vivos. Até então, só se sabia dos efeitos em materiais e seres inanimados, de um lado, ou então em animais de laboratório, de outro. Como resistir à tentação de ver como é que funcionava em seres humanos? E aí, apesar de todos os riscos, as duas bombas foram lançadas. Bom, a polêmica e a controvérsia que se seguiu, eu penso que ela repercute até hoje, porque não se imaginava que fosse tão... Bom, não se sabia, imaginava-se, mas não se sabia quais seriam as consequências. Resultado, os cientistas que construíram a bomba, os físicos e químicos de primeiro plano do mundo inteiro, que construíram a bomba, entraram na controvérsia e na polêmica também, que se seguiu ao lançamento. E um deles, que era exatamente o diretor do projeto Manhattan, era um físico especializado em tratamento de urânio, que se chamava Robert Oppenheimer. Ele se disse arrependido, que se ele soubesse, se ele imaginasse, ele não teria colaborado no projeto. E ele, inclusive, foi lá no hinduísmo e extraiu uma frase do Bhagavad Gita que ele usou para si mesmo. Ele disse que se sentiu assim, como o deus Shiva, nesse livro do hinduísmo, que diz assim: eu me tornei a morte, a destruidora de mundos.
E ele passou a se dedicar, depois disso, ao pacifismo e foi um militante da paz até o fim dos seus dias. Bom, tudo isso, você imagina, tudo isso eu aprendi no curso de Florestan Fernandes. E até hoje eu penso nisso, quando eu vejo que depois do fim da Guerra Fria, não é? Em que as duas superpotências se mantinham em precário equilíbrio, uma ameaçando a outra e vice-versa, com suas armas de destruição massiva, eu vejo que, graças a este último governo nos Estados Unidos, a questão voltou a ser um assunto diário. Quer dizer, ou seja, graças às ameaças do presidente Trump, ou às fanfarronices do presidente da Coreia do Norte, ou a implicância da China com a China, né? O presidente Trump tem chamado o coronavírus de vírus chinês e a peste de peste chinesa, né? Com tudo isso, seja como for, são 3 potências nucleares, como se diz hoje em dia. Quer dizer, esses 3 países têm a bomba atômica e podem lançá-las a qualquer minuto. Bom, e isso traz, então, aquilo que eu chamo de, além da originalidade na época, a atualidade do curso que o Florestan nos deu. Nós pensamos nisso hoje em dia novamente, não é? Isso foi quanto ao curso assistido por ele. Ele tinha, evidentemente, um imenso prestígio entre os alunos, era considerado um grande professor e um grande cientista, mas esse era o Florestan dentro da sala de aula. Mas havia também o professor Florestan Fernandes fora da sala de aula. Ele sempre foi um militante, ele sempre foi um democrata e um socialista, isso eu nem preciso dizer, né? Mas ele sempre foi também um militante de 2 outras causas importantíssimas fora da sala de aula, pelo mundo afora, vamos dizer assim, pelo Brasil afora, pelo menos num primeiro período. Essas 2 causas a que ele se dedicou e que o tornaram muito conhecido foram, em primeiro lugar, o racismo. Eu nem preciso falar na importância de se dedicar a uma causa dessas quando todo dia estão contestando e querendo acabar com as cotas raciais que foram estabelecidas pela Constituição de 88 por trabalho de Florestan Fernandes. E como essa discussão que vão acabar com as cotas se dá todos os dias, vejam a importância da luta desenvolvida por Florestan Fernandes. Como é que foi que isso começou? Foi assim. Florestan era um jovem assistente de sociologia e o professor francês Roger Bastide, que era um dos fundadores da Faculdade de Filosofia, foi encarregado pela Unesco de fazer uma grande pesquisa sobre racismo no Brasil. Isso porque vocês sabem que a ONU e a Unesco foram criadas depois da Segunda Guerra Mundial, quando, aliás, foi criada também a palavra genocídio, que não existia antes. Mas, bom, enfim, ia fazer outro comentário, mas deixa para lá. Eu ia dizer que o genocídio não existia antes. Existia sim, já existia antes. E faltava era a palavra para designar. Bom, então a Unesco estava preocupada com como é que podia ter acontecido uma coisa como o nazismo e o extermínio dos judeus. Então me encomendou essa pesquisa, e colocou o Roger Bastide como chefe da pesquisa, porque escolheram o Brasil devido ao fato de que aqui, aparentemente, o racismo não era tão extremado como em outros países, a exemplo dos Estados Unidos e da África do Sul, como todo mundo sabe, muito razoável. Então, tentaram escolher o Brasil por causa disso, porque ou não tinha racismo, ou teria um racismo mais ameno, vamos dizer assim, com o que se poderia aprender lições. Essa pesquisa foi feita, então, no Brasil. O Florestan foi o vice dessa pesquisa, mas quando o livro saiu com os resultados, ele é coautor, não é? Os autores são Roger Bastide e Florestan Fernandes, e alguns alunos, os alunos ajudaram na pesquisa, foram enviados a vários pontos do Brasil para aplicar os questionários, fazer as entrevistas, etc. E 2 desses alunos eram Fernando Henrique Cardoso e Otávio Yanni, que depois fariam brilhantes carreiras, como se sabe. Bom,
Depois de algum tempo, para processar o material de pesquisa e escrever o livro foi lançado com o título de As Relações Raciais entre Negros e Brancos no Brasil. Vejam a grande novidade. Até então, estudava-se muito a escravidão no Brasil. E essa pesquisa pretendeu deixar a escravidão de lado e se dedicar a estudar depois da escravidão. O que aconteceu depois que houve a abolição? Depois que os negros foram libertos do estatuto de escravo. Bom, então, essa foi da maior importância a realização dessa pesquisa, e Florestan continuou dedicado ao tema. Tanto é que ele começa a preparar sua tese de livre-docência, que vai sair 10 anos depois e que se chama A Integração do Negro na Sociedade de Classe. Quer dizer, ele continuou trabalhando o tema. E para que ninguém pense que Florestan sustenta que o negro está integrado na sociedade de classe, ele vai definir aquilo que ele chama de integração excludente. Ou seja, ele continua um grande militante intelectual do antirracismo, não é? Bom, essa foi a primeira causa. A segunda causa foi que ele conduziu extramuros, como a do racismo, foi a causa da educação, a qual ele foi dedicado a vida inteira até a morte. Não é? Ele começa a militar nessa causa quando dá campanha em defesa da escola pública nos anos 50, que foi aí que ele adquiriu dimensão nacional e chamou a atenção de outros alunos, fora os seus próprios aqui em São Paulo. E como vocês verão, esses alunos vão constituir o grosso do eleitorado do deputado Florestan Fernandes no futuro. Bom, o lema da campanha foi, e é até hoje, por um ensino público, laico e gratuito. Eu lembro que não só as maiores figuras das questões de educação no Brasil lideraram essa campanha, como a União Nacional dos Estudantes, também foi peça muito importante na campanha. E nessa época, e um pouco depois, até que a ditadura sobreviesse, os estudantes liderados pela no Brasil inteiro, passaram anos fazendo uma campanha de alfabetização de adultos. Todos os estudantes universitários do Brasil inteiro participaram dessa campanha de alfabetização de adultos, segundo o método Paulo Freire. Bom, então a UNE na linha de frente. O que aconteceu foi que, nessa época, houve a primeira investida da privatização do ensino. No parlamento, após longas polêmicas e brigas, etc., foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, capitaneada pelo deputado Carlos Lacerda, que era um agitador de direita, que se tornou notório pela demagogia. Essa lei dava toda a força ao ensino privado, em detrimento do ensino público, e destinava equipamentos e verbas para esse ensino. Portanto, tirava verbas públicas e as privatizava nessas escolas. Florestan desdobrou-se na luta contra a aprovação dessa lei. Afinal, foi uma causa perdida e uma derrota para todo mundo. Especialistas em educação, como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e Paulo Freire, estavam na linha de frente, afora a UNE, de que eu já falei. Foi então que Florestan ficou muito conhecido porque ele fez discursos e participou de comícios por toda parte, sobretudo nos vários campi pelo Brasil afora. Além disso, os discursos dele eram reproduzidos pela mídia e ele mesmo escrevia candentes artigos. Estava Florestan Fernandes, militante da causa do antirracismo e do ensino público, laico e gratuito, estava em rota de colisão com a ditadura. Bom, nesse ínterim, uma primeira colisão se dá com o golpe de 64, quando Florestan é preso e quando se instala um inquérito policial militar na Faculdade de Filosofia, na Maria Antônia, lá onde ele dava aula.
Esse inquérito, que a gente chamava de IPM, pela sua sigla, esse inquérito interroga o Florestan e depois prende por alguns dias. E no dia em que ele sai da prisão e vai retomar suas atividades na Maria Antônia, ele é recebido por uma manifestação que ninguém tinha organizado, foi uma manifestação importante e espontânea. Quando alunos, professores e funcionários souberam que ele tinha sido solto, todo mundo correu para a faculdade. E quando ele chegou, aquela multidão ocupava a calçada, as escadas, o terraço e o saguão, e começou a cantar o hino nacional, sem ninguém ter combinado. Quer dizer, foi uma beleza de uma manifestação pela alegria que não é, e o horror que nós tivemos de ver nosso grande querido professor preso desse jeito. Essa foi a primeira vez, foi em 64. Mas Florestan não aprendeu a lição. Ele não se submeteu nem curvou a cabeça e continuou na sua militância intelectual, que ele achava que era o dever de um professor. Aí, então, as coisas foram... vamos dizer que a efervescência política da oposição foi crescendo, e em 1968, os alunos, não foi só aqui, foi no mundo inteiro, os estudantes resolveram ocupar as universidades, no mundo inteiro, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, em Singapura, na África, e nós também, na Maria Antônia, nós também, não só na Maria Antônia, pelo Brasil afora. E nessas faculdades ocupadas, a efervescência era muito grande, porque havia aulas, seminários, discussões, manifestações, era de onde saíam e para onde voltavam as passeatas, etc. E Florestan, bem como eu me lembro bem de Antônio Cândido, que foi membro eleito da Comissão Paritária de Alunos, Professores e Funcionários, que administrou a ocupação da faculdade. Lembro de Sérgio Buarque de Holanda, a quem, num episódio muito curioso, a mãe da Consuelo de Castro recusou um prato de comida, porque disse que ele não era aluno, não tinha direito. E Florestan Fernandes, é claro, que estava sempre por lá. Em 68, Florestan viajou muito pelo Brasil e participou de atos públicos de desafio à ditadura no Brasil inteiro. Então, quando chega no fim do ano, é promulgado o ignominioso ato institucional número 5, e que suspende os direitos civis, e o horror se instala. No começo do ano, em abril, mais ou menos, sai uma lista de expulsos da faculdade, e Florestan Fernandes é um deles. São bastantes, né? Mas o Florestan, o nome dele não podia deixar de estar lá, como se sabe. E aí, então, a escuridão desce sobre o país e leva 10 anos para se levantar de novo. Florestan, desempregado, cortado da equipe que formara com tanto cuidado e dos centros de pesquisa que criara na faculdade, vai para o exílio, vai dar aula, primeiro no Canadá e depois nos Estados Unidos, que foram os empregos que lhe ofereceram. Mas ele ficou muito infeliz e ele não gostou nada da experiência. Ele se sentiu muito mal como um exilado e voltou para o Brasil logo que pôde, em meio a grandes dificuldades. Até que, uns anos depois, demorou um pouco, não foi logo, a PUC teve a brilhante ideia de contratar o Florestan. Um pessoal corajoso que tinha lá, liderado pela Madre Cristina, ousou tomar essa iniciativa sem saber se ia dar certo ou não, e acabou dando certo. E Florestan pôde voltar à sua querida profissão de professor, até que, nos começos dos anos 80, o PT o procura e o propõe que ele seja candidato a deputado. Então vai entrar uma outra fase da vida dele, uma fase muito boa e muito produtiva, e, de certa maneira, inesperada e fora das suas competências profissionais. Ele tinha sido sempre um professor e um escritor de livros de sociologia, não é? Era o que ele fazia, era o trabalho dele. Bom, ele então vai se candidatar, vai fazer comícios pelo Brasil inteiro, sobretudo nos campi universitários, vai
já era muito conhecido, porque todo mundo, a figura pública, todo mundo conhecia, e, além disso, lia os livros dele, não é? Os livros e os artigos. E vai ser eleito por uma avalanche de votos. Vai ser eleito em 86 e depois vai ser eleito outra vez em 1990, uma reeleição, né? Sendo eleito em 86 como deputado, ele vai ser constituinte da Constituição de 88, aquela Constituição que nos rege até hoje, mal ou bem, felizmente, não é? Seria bom se regesse mesmo, e que é tão avançada nos princípios que coloca, que ela é chamada de Constituição Cidadã. Florestan participou muito na parte, pelo que se sabe, participou na questão de demarcação de territórios para os indígenas e também na criação dos quilombos, que são coisa dessa Constituição. Ou seja, do reconhecimento do direito aos territórios em que os quilombos se encontravam, pelo Brasil todo, que era uma coisa inédita, né? Florestan lutou muito por isso. A outra coisa pela qual ele lutou foi, naturalmente, como sempre, seu querido ensino público, laico e gratuito. Ele teve uma participação muito grande nessa parte, que eram justamente as duas causas às quais ele sempre tinha se dedicado muito, como eu digo, extramuros da universidade. Bom, e nisso e o que é muito curioso, e é bem da personalidade dele, todo o tempo em que ele foi deputado, ele escreveu uma coluna semanal na Folha de São Paulo, porque assim ele democraticamente explicava para o público o que ele estava fazendo lá no parlamento e também prestava contas aos seus eleitores do mandato que lhe tinham confiado, né? Isso foi algo muito importante que ele fez também e que certamente era mais do que as suas meras atribuições de professor. Bom, eu vou parar por aqui, porque a minha intenção não é escrever uma biografia do Florestan, que tem gente mais competente para fazer isso. Mas era só dar um testemunho de aluna, bom, e de eleitora, porque é claro que eu votei nele nas duas eleições. Muito obrigada por terem me ouvido. Muito obrigada, professora Valnice, uma intelectual renomada, mas que está aqui no papel de traçar essa trajetória aí do Florestan, não falando só sobre a vida dele como um todo, mas como professor, né, nessa relação humana e tão bem exemplificada pela manifestação após a saída dele da prisão durante a ditadura militar. Então, muito obrigada mesmo pelas suas palavras. Eu acho que complementa bem essas várias facetas do Florestan, né? A gente tem falado sobre o Florestan parlamentar, o sociólogo, o pesquisador, o militante e agora aí o professor Florestan também. Então, a gente continua o debate mais à frente, mas antes, passar aqui a palavra para o Paulo Maluf, por favor. Bom, a grande alegria, uma grande honra, agradecer o convite da Fundação Perseu Abramo, do Centro Sérgio Buarque de Holanda, para estar aqui, que também me força a fazer o que muitos fizemos, que é passar uns dias mergulhados aí na revisão de informações sobre essa grande figura. Agradeço a Tássia, agradeço a todos que nos assistem virtualmente, que assistirão nos próximos dias e semanas, porque eu mesmo cuidei de assistir hoje as edições anteriores deste mesmo ciclo e aprendi muito. Agradeço, quero também mostrar minha alegria de estar aqui com a Tássia, jovem, e que se apresenta como lutadora dos direitos humanos, então eu aproveito para mandar através dela um abraço para Nazaré, lá da Paraíba, e para aquele reduto de lutadores dos direitos humanos tão importante que temos lá. E a alegria de estar com a Valnice. A Valnice, eu tenho com a Valnice uma ligação que se dá em torno de dois grandes vultos do Brasil. O primeiro é Euclides da Cunha, porque entre os meus 15 e 17 anos eu fui um fanático estudioso de Euclides da Cunha, e a Valnice é a maior especialista brasileira em Euclides da Cunha. E, em seguida, o vínculo em torno de um vulto não menor do que Euclides da Cunha, mais próximos de nós, que é Antônio Cândido, né? E a Valnice era
talvez assim, se não for a mais próxima amiga, eu sabia disso ouvindo do próprio Antônio Cândido, no período, os últimos 10 anos de vida, que eu consegui visitar bastante, como a referência dele, a Valnice, era muito permanente. Então, com essa alegria, eu quero ver aqui o que eu posso preparar para agregar ao que a Valnice já registrou tão bem. E eu começo confessando que gostaria mais de ser chamado para um tema do tipo Florestan Fernandes e os direitos humanos, porque a gente também tem essa mania de relacionar, olha, direitos humanos é um tema do Dom Paulo Evaristo Arnes, de não sei quem. Não, direitos humanos é um tema de todos nós, é um tema da Valnice, é um tema do Lula, é um tema muito importante do Florestan. E só rapidamente dizer que, na revisão que fiz agora, eu até fiquei fascinado ao saber que um dos primeiros trabalhos dele, de pesquisa sociológica, né, orientados por Roger Bastide, foi sobre as crianças no bairro do Bom Retiro, crianças de famílias judaicas e que tinham um convívio brasileiro em torno do que elas ouviam de seus pais e avós de origens estrangeiras. Ele trabalhou, então, o tema das crianças, depois ele foi para o tema da questão indígena, essa atualidade enorme aí para o momento atual brasileiro, em que, com precisão jurídica ou não, estamos acionando o Tribunal Penal Internacional para responsabilizar o atual presidente da República do Brasil como um potencial genocida, especialmente aí na questão das suas orientações em relação aos povos indígenas, a liberação completa que ele faz de todos os sistemas de fiscalização contra a invasão de garimpeiros, de madeireiros, e nós sabemos que os grupos indígenas brasileiros estão hoje entre os mais altos índices de mortes e contaminação pela pandemia. O estudo que ele fez durante muitos anos, 2 distintos estudos sobre a organização social dos tupinambás. De novo, a importância, a clarividência de Florestan ao dedicar tantos anos da vida dele à questão da igualdade racial, integração do negro na sociedade de classe, essa pesquisa da Unesco, no momento em que a história da esquerda no Brasil foi uma história brutalmente subestimadora do problema. Os partidos de esquerda colocavam a questão racial como um mero complemento. Nas minhas visitas ao Antônio Cândido, eu chegava a perguntar para ele como é que era essa história do Monteiro Lobato, a famosa carta do Monteiro Lobato ao presidente da Associação Brasileira de Eugenia, lamentando que no Brasil não houvesse uma Ku Klux Klan para que os negros conhecessem melhor a sua posição e o seu lugar. E o Antônio Cândido explicava, Paulo, mas aí todos nós éramos naquela época. Então, gente da qualidade, do brilho de um Monteiro Lobato, tinham todas essas incrustações racistas e o pioneirismo de um Florestan, que já tinha passado, então, já era uma pessoa da militância marxista. Eu quero resgatar o que não pode ficar fora dessa série, desse ciclo, que eu ainda não vi ninguém registrar, e numa busca de internet é possível localizar, que a ligação da Valnice com o Antônio Cândido, minha com o Antônio Cândido, a minha condição de tê-lo como meu grande guru, é uma oportunidade de reconstituir o carinho, a admiração, o respeito que Antônio Cândido sempre devotou a Florestan. Foram amigos muito próximos e completava um tripé Hermínio Saqueta,
E o Hermínio Saqueta, para quem é de esquerda, milita e gosta de estudar, inclusive, a tradição comunista no Brasil, ele é um desses episódios que nós precisamos, para ser uma esquerda efetivamente socialista democrática, compreender como erros do passado, de que nós, em muitas décadas, mergulhamos numa concepção de verdade única, de havia um pensamento dogmático, dogmatizado, e o Hermínio Saqueta era uma figura muito inspiradora de Antônio Cândido, e foi a pessoa que, se não me engano, em 43, conheceu Florestan, portanto, quando Florestan tinha 23 anos, e foi através dele que eles foram militantes de um partido socialista revolucionário, dissidência do Partido Comunista Brasileiro. Dissidência do Partido Comunista Brasileiro, que tinha e manteve figuras também de alto vulto, como Carlos Marighella, tantos outros, Apolônio de Carvalho, mas um romance conhecido de Jorge Amado, também comunista, Subterrâneos da Liberdade, uma trilogia, trata essa cisão do Partido Comunista de São Paulo e o Hermínio Saqueta como uma infiltração trotskista associada, assemelhada a uma infiltração policial que vem para destruir o partido. E, nesse sentido, é muito importante registrar a importância do militante Florestan Fernandes, que foi sempre, desde esse momento, o intelectual marxista. A reunião anterior com o Bernardo Recupero e com o Zé Dirceu resgataram muito bem isso, mas, por exemplo, durante décadas, a composição que ele cuidou de fazer, sem prejuízo das suas convicções marxistas, com as contribuições de Max Weber, de Durkheim, de Mannheim, de outras fontes, o que, na minha opinião modesta, equivale à maneira de defender um marxismo mais consistente, mais forte, do que aquele de um purismo que recusa agregações de outras doutrinas, de outros componentes. Então, nesse sentido aí, o Florestan, que vive o período da ditadura, a Valnice já simplificou em grandes traços, eu vou lembrar que ele tem mais ou menos uma etapa, que é essa que ela registrou muito bem até 68, o ato 5, em dezembro, e uma série de atos desdobrados do ato 5, que levou às cassações de uma série, cassações, aposentadoria compulsória de professores da qualidade de Florestan, muitos outros, não vou citar para ser injusto. Eu era calouro de medicina na USP e as aulas mal tinham começado quando fomos sacudidos por essa notícia de que 2 professores da medicina, Isaías Rau e Alberto Carvalho da Silva, estavam na lista de aposentados compulsoriamente como comunistas subversivos, perigosos, que absolutamente nunca foram. Foram cientistas que faziam essencialmente a pesquisa científica e exerciam a atividade docente. O Florestan tem a trajetória que está resumida já antes. Então, ele foi um militante de esquerda. Se a gente for acompanhar a trajetória da repressão direcionada ao Florestan, haverá o registro importante, não apenas dessa prisão, que não foi uma prisão longa. O Zé Dirceu, na edição anterior deste ciclo, lembrou desse mesmo momento que a Valnice lembra, quando ele é solto e a manifestação espontânea que foi feita, que o coronel responsável pelo IPM, ele praticamente pediu para o Florestan não apresentar o seu depoimento por escrito, porque se o senhor apresentar por escrito, eu vou ser obrigado a decretar a sua prisão. Né? E ele fez questão, né, de desafiar e já colocar, assim, de uma maneira mais aberta, essa sua natureza assim, indomável
de uma pessoa que não tinha dificuldade em dialogar. Ele tem na relação com o seu aluno, Fernando Henrique Cardoso, né, assim como Antônio Cândido com Fernando Henrique Cardoso, a busca de que, independente das profundas polarizações intelectuais, políticas, partidárias, manter o vínculo do respeito mútuo e da amizade, que é mais ou menos tudo o que a temática dos direitos humanos, da democracia mesmo, propõe. Vamos divergir, vamos discordar. A democracia é o regime que consagra a legitimidade do dissenso. Quem quiser busca aqui no acervo da Fundação Perseu Abramo o curso da Marilena Chaui, ligado também ao Instituto Lula, para saber um pouco essa concepção. Eu acabei pesquisando um pouco nos documentos aí desse processo muito importante que o Brasil viveu há poucos anos, que em certa medida acabou levando a essa reação irracional, fascistoide, de intolerância e de ódio, que foi a decisão de finalmente desbloquear o exame, né, o processamento do que foi a violência da ditadura de 1964 em seus 21 anos, que terminou com a criação de uma Comissão Nacional da Verdade, que fez um trabalho durante 2 anos e meio, que apresenta recomendações que, se cumpridas, poderiam ter impedido, por exemplo, o que aconteceu nos últimos anos, com o golpe do impeachment, o enlouquecimento, que faz o Brasil regredir ao ponto de eleger presidente da República, o indivíduo que faz apologia da tortura, apologia do estupro, propaga o desarmamento, o armamento geral, que todos tenham armas, desacata as recomendações da ciência e, nessa condição, é o responsável direto pela morte de alguns milhares de brasileiros que a Covid está levando embora de nós. Eu quero lembrar que essa Comissão da Verdade, ela teve, na comparação com outras experiências brasileiras, um aspecto ímpar, que ela suscitou a geração de mais de 100 comissões da verdade que a sociedade civil construiu, os sindicatos e centrais sindicais, a OAB, a UNE e as universidades. E foi no relatório final da Comissão da Verdade, da USP, que eu consegui localizar ainda hoje, né, alguns registros, inclusive o registro que os espiões do DOPS faziam do nosso registrado e homenageado de hoje, Florestan Fernandes. A primeira anotação fichária de DOPS é de 20 de novembro de 61. O que é importante para registrar esse aspecto cronológico de que o regime militar implantado em abril de 64, ele começou a nascer em setembro de 61, quando já houve um golpe, o golpe do impedimento da posse constitucional do vice-presidente da República, depois da renúncia de Jânio Quadros, que era João Goulart, e o golpe só não se completou porque no Rio Grande do Sul o governador Leonel Brizola reagiu energicamente, construiu uma rede de legalidade, a Brigada Militar, PM de lá, distribuiu armas, a população foi às ruas, e aí o próprio Ernesto Geisel, que ainda não era presidente, foi vencido na sua proposta de bombardear o Palácio Governamental de Piratini. Houve uma solução negociada, mas vejamos que o DOPS começa a fazer um acompanhamento já em novembro de 61, dizendo que Florestan Fernandes é membro da Comissão Paulista que recolhe assinaturas pela legalidade do Partido Comunista. Ele não era ligado ao Partido Comunista nesse momento, mas defendia como causa democrática. Nós vamos ver, em 20 de maio, um registro do DOPS dizendo é um grande lutador de reformas de base batendo-se contra as escolas privadas. Típica anotação da burrice dos arapongas e espiões, né? Quer dizer, quando ele fala grande lutador, ele está elogiando e dizendo das reformas de base batendo-se contra as escolas privadas. E em setembro de 65 tem um registro da decretação da prisão preventiva, que já foi mencionada,
Em 69 vai aparecer Consta, que está vivendo no Canadá. Em 77, aí me pega assim, meio de lado. Eu estava lá, não sou citado, mas ele promove uma conferência no Instituto Sede Sapiense, na Rua Ministro Godói, em Perdizes, em que ele pregando a luta do proletariado. Então, aí eu quero dizer, porque a Valnice já falou um pouco disso também. Quando ele sai para o Canadá, depois da aposentadoria compulsória, e isso fica até 72, entre Colômbia, Yale, Toronto, ele vive uma etapa que, num depoimento, ele diz que não se deve subestimar o sofrimento, ele queria dizer psíquico, que as pessoas sofrem. Eu, lá em Toronto, no começo, achei que conseguia ajudar a luta no Brasil. E depois eu concluí que não, que a minha permanência lá não ajudava essa luta, e eu precisava de voltar ao Brasil para ajudar nessa luta. E quando ele volta, ele usa, numa entrevista, também essa construção. Eu fui para o exílio, um sociólogo socialista, e retornei um socialista sociólogo, com essa inversão de número 1 e número 2 na sua autoidentidade. Depois ele se queixa amargamente do período 73 até 77, 78, e que ele chama de exílio interno. Ele fala, vivi um isolamento brutal. Ou seja, aquela pessoa com a qualidade, com o brilho, que a ditadura não se atrevia a prendê-lo, a implicá-lo em qualquer tipo, porque a sua autoridade era tamanha que seria um enfraquecimento da ditadura qualquer ataque a ele. Ele se dedica basicamente a completar a redação da Revolução Burguesa, que ele já tinha começado lá em 66, há um trabalho também de outras publicações, e até que eu, em 76, saí da cadeia, precisava de arrumar emprego em 30 dias, senão eu teria que voltar, perderia a liberdade condicional, e no Sede Sapiense, a Madre Cristina, ela era grande coordenadora de um reduto de resistência, de proteção. Ali ela escondeu, em anos anteriores, Onestino Guimarães, presidente da UNE, assassinado sob torturas, e abrigava Maria Nilde Marcelani, uma grande educadora, pedagoga, criadora, no estado de São Paulo, de uma experiência muito breve de ensino vocacional. Por algumas escolas, uma em São Paulo, algumas no interior, que faziam uma revolução, inclusive na ruptura entre trabalho manual, o trabalho na horta, o trabalho na marcenaria e o trabalho intelectual de aulas e de escrita, juntando também com formação cultural. Abreu Sodré, o interventor da ditadura, eliminou. Ela estava, então, aposentada compulsoriamente também e, acolhida pela Madre Cristina, criou um centro de educação que, no final de 76, começou a organizar cursos que eram cobrados dos participantes, 40, 50 participantes, geralmente estudantes, e o Florestan Fernandes foi um dos que deu um curso ali sobre uma das suas publicações da época, que é uma coleção de ensaios chamada Circuito Fechado. E aí eu tive a oportunidade, que eu era uma espécie de secretário ali, de ficar vendo comparecimento, então assisti o curso, foi um contato muito importante com esse vigor todo, e dali nasceu a articulação através da reitora Nadir Kfouri, que já em 77 tinha enfrentado o coronel Erasmo Dias naquele ataque da repressão política à reconstrução da UNE, com bombas, invasão da universidade, a prisão da reitora. Então ele passou finalmente a dar aula na PUC e deu aulas também sobre a Revolução Cubana, por exemplo, uma série de aulas sobre a Revolução Cubana para os alunos das Ciências Sociais da USP que se organizavam fora da estrutura docente da Universidade USP. Ele diz na época que não queria voltar a ser professor, que ele queria se dedicar a uma militância mais direta, e nesse processo, né, ele vai dizer de algumas outras coisas que eu, por causa que o meu tempo está vencendo, eu não vou ficar lendo cada uma dos registros,
mas ele começa a mais que antes, ou pelo menos a mais do que nas décadas de 60 e 70, primeira metade, ele começa a se declarar reiteradamente revolucionário marxista, revolucionário marxista-leninista, e no seu período de PT, vamos lembrar que ele era muito vinculado, por exemplo, ao Ivan Valente, e eu até me pergunto se, eventualmente, ele, se tivesse permanecido como parlamentar, se, eventualmente, não estaria hoje também no PSOL, porque ele, dentro do PT, constituiu uma figura sempre de uma crítica com o sentido da esquerda. O Florestan Fernandes, o Antônio Cândido, sempre ao falar de Florestan, invariavelmente, ele tocava sobre os seus primeiros contatos na juventude, Florestan trabalhando como garçom, o Florestan, filho da empregada da família Bresser, que, por um lado, Florestan registra como uma oportunidade que essa madrinha acabou suscitando nele uma atração pelos livros, isso foi muito bom, mas também se chegou ao ponto de não aceitarem o nome Florestan e trocavam por Vicente, né? Então acabaram tratando ele de Vicente. Essas coisas de uma elite que, por mais humanista que seja, não gostou do nome Florestan e tratou por outro nome. Bom, nesse sentido, eu também termino por aqui, sem deixar de registrar um aspecto que eu também não vi assim, aparecer muito facilmente na pesquisa que fiz desses dias, especialmente buscando aí pelos canais da internet, mas é que ele também, ele passou no final dos 70, bem no finzinho, a se dedicar a algumas atividades editoriais em que ele foi o coordenador geral de uma grande experiência, que foi a coleção Grandes Cientistas Sociais, mais ou menos entre 80 e 86. E aí ele começa com Durkheim, é o número 1, eu não sei até que número foi, mas o número 5 do Grandes Cientistas Sociais é Lenin. E o número 17, o número 19, é Che Guevara, Grandes Cientistas Sociais, Che Guevara. 22 é o Trotsky, 29 é o Stalin, 30 é o Mao Tse-tung, 42 é Ho Chi Minh, 57 é Fidel Castro. Pouquíssimos intelectuais brasileiros com densidade tinham peito para fazer isso que ele fez. Né? Só faltou o GIAP, né? O chefe militar. Eu até vou tentar aqui, para quem não conhece, ver se a câmera mostra um pouco dessa coleção, que é o pedacinho que eu tenho dela aqui. Então, isso é um trabalho que pode parecer pouco hoje, mas é de uma importância em que milhares de pessoas que saíam da cadeia como eu, que saíam de um período em que ter livros como esse em casa levavam à prisão. Todos conhecemos aquele folclore dos primeiros dias do golpe, do artista plástico que foi preso porque tinha um livro sobre cubismo. Né? Quer dizer, a burrice militar que hoje no Brasil volta a estar entronizada no poder e acreditando que a Terra é plana e acreditando que hidroxicloroquina é eficiente para combater a pandemia, nós pudemos ainda, em plena ditadura, chamada ditadura enfraquecida, encurralada, mas era ditadura até 85, e olha lá se não é mais rigoroso dizer que foi ditadura até 88, porque de 85 a 88 há um governo civil, mas com uma proeminência das Forças Armadas na decisão. E termino dizendo que no período 90, Florestan fez alguns pronunciamentos tocando num nó importantíssimo desse processo recente no Brasil, que foi o nó também, não apenas do que o Zé Dirceu já focalizou na reunião passada, o que é o caráter da burguesia brasileira, o seu autoritarismo, a não realização de uma revolução burguesa, a sua marca escravista, autoritária, etc. Mas ele também ele faz uma referência ao bloqueio que havia sobre
o exame, o processamento de toda a violência dos doicodes, do porão, que foi o esforço da Comissão da Verdade. Não se tratava de propor um revanchismo, jogar todos na cadeia até morrerem apodrecidos, mas se tratava, pelo menos, de fazer o procedimento que preparasse o Brasil a, em hipótese alguma, jamais eleger o presidente da República um sujeito que se declara um seguidor do maior dos torturadores brasileiros, que foi Carlos Alberto Brilhante Ustra. Eu achei algumas declarações do Florestan sobre isso, incomodado com o grande acerto que houve, inclusive no governo de Fernando Henrique, de mexer superficialmente com esse tema, criou uma comissão sobre mortos e desaparecidos, reconheceu e indenizou, mas nunca ninguém se propôs, nem mesmo no governo Lula e no governo Dilma, como resultado, de chamar as Forças Armadas para fazer o enquadramento necessário. Enquadramento necessário quer dizer, o ensino militar tem que ser mudado profundamente para gerar outra mentalidade. E quem defendia isso naquela época se baseava na hipótese, que lamentavelmente hoje não é hipótese mais, de que se nós não processarmos, não criaremos uma contenção para o retorno desse recalcado, porque o recalcado volta, e ele voltou no Brasil, nos colocando esta tarefa, em que o Florestan é um grande orientador, assim como Antônio Cândido, Celso Furtado, que também está completando 6 anos, para que a gente seja capaz de dar os passos que precisamos dar a partir de agora. Câmbio. Nossa, muito obrigada, Vanuc, por uma exposição que é um panorama, mas é um panorama extremamente cuidadoso, porque demonstra, como apareceu na sua fala mesmo, né, que você acompanhou os outros ciclos e foi trazendo aqui elementos da história do Florestan, em seus diversos aspectos aí, né, somente a partir da perspectiva dos direitos humanos, que complementam os debates que vieram sendo realizados até aqui. Então, muito obrigada mesmo aí ao Paulo Vanuc, que, como eu já disse aqui no início da apresentação, muito contribuiu quando eu estava no Planalto, durante o governo Lula, mas que tem uma vida inteira de dedicação aí na planície, na luta pelos direitos humanos. Então, agora eu quero só trazer aqui algumas reflexões que vieram a partir das falas de vocês, né? Então, trazer alguns elementos para depois retornar aí para vocês, né? Então, dividir aqui essas reflexões em 3 partes, a partir muito, não apenas do que conheço do Florestan, mas principalmente das reflexões que eu faço a partir desse debate aqui, né? Primeiro que a professora Valnice, né, começou aí com uma provocação, né, nos fazendo pensar sobre um professor que pensa fora da caixinha, né, porque um professor que dá um curso como esse, né, sobre a questão ética dos cientistas que fizeram a bomba atômica, já pega o aluno, né, de primeira, né, já faz o aluno, pelo menos, pensar, né, não ficar naquela sala de aula cansado, não, pelo menos ele já começa a refletir. E aí, somando isso ao que o Vanuc traz, sobre a perspectiva de quem era esse intelectual Florestan Fernandes, né? Esse que começa como sociólogo, como é que você colocou? Sociólogo socialista, depois vira socialista sociólogo, né? Então, nesse primeiro momento, um Florestan que busca aí uma sociologia que é para entender o Brasil, mas a partir de categorias da história brasileira e das especificidades da história brasileira, né? E não simplesmente uma teoria sociológica importada do que vinha, do que estava sendo produzido na Europa para ser transplantado para o Brasil, né? Então, ele tenta trazer aí as características do Brasil e, por isso, consegue dar respostas tão inovadoras, né? Como a professora Valnice colocou, né, na encomenda lá da Unesco, ele não dá a resposta que a Unesco esperava, né? Por quê? Porque ele está olhando a partir das categorias colocadas na sociedade brasileira, das especificidades de uma sociedade escravocrata, e aí ele coloca isso muito bem, né? Uma escravidão que não ficou no passado, que tem reflexos para o presente, tem reflexos para o futuro da sociedade brasileira,
de uma sociedade, de um capitalismo subalterno, né, da periferia do capitalismo. Então, ele vai analisando esses diversos aspectos e de uma perspectiva também que a biografia dele coloca num outro lugar, né, como o Vanuc trouxe aqui para a gente, um filho de uma empregada doméstica que está ali num contexto em que tem um contato com a elite, mas que está colocado ali no local de filho da empregada doméstica. Então, um lugar muito particular naquele momento em que tão poucos da sua classe conseguiam chegar na universidade, né? Então, traz um outro elemento também aí para o pensamento, né? E o outro que eu acho importante que o Vanuc trouxe também é desse marxista não dogmático, né? Isso pode parecer um pleonasmo, mas não é, porque, em tese, quem, né, entende um pouco de marxismo deveria percebê-lo como não dogmático, mas a gente tem tantos que é importante frisar esse elemento do Florestan, né, que com muito cuidado também com a metodologia, né, na sociologia, se colocava numa situação na qual a análise do objeto, que ele mesmo dizia, né, a análise do objeto que vai dizer qual é a teoria que eu vou utilizar, né, e não algo a priori, né, então um cuidado muito importante que o Florestan, enquanto professor e pesquisador na sociologia, tem e é fundamental aí para a história das ciências sociais também, né, que a gente não pode esquecer. Mas aí já, né, como o socialista sociólogo, né, que em 73 fala o seguinte, não, só que nesse momento que eu preciso fazer, nesse contexto de crise na ditadura militar, é terminar um ensaio, né, e aí deixa eu abrir mão um pouquinho aqui de todos esses métodos, porque eu quero falar a partir da minha perspectiva aqui, de sociólogo, né, de conhecedor da história brasileira, mas também de militante, né, quais os insights que eu tenho aqui, e aí escreve lá, termina, né, a Revolução Burguesa no Brasil. Então, aqui, só para caminhar para os dois outros pontos, né, destacar aqui a questão da atualidade do Florestan, né, porque não é só que ele se confirma com o tempo, mas ele se atualiza com o tempo, né? Então, em vários aspectos, né? Eu acho que uma marca do trabalho dele, independente dos vários pontos que ele vai se aprofundar, uma marca do trabalho dele é o interesse de estudar os subalternizados, né? São os tupinambás, são os negros e as negras, a classe trabalhadora brasileira, já dizendo que ela não se encaixava dentro de uma noção de classe trabalhadora do proletariado, que hoje, para a gente, é algo extremamente caro, né? Como falar de uberização, de exploração máxima do trabalho, encaixando dentro de um contexto de proletariado? Não dá, né? Mas ele já estava dizendo isso lá atrás, numa sociedade diferente dessa, mas já colocando essa questão. Então, atualidade e atualização do próprio Florestan. E, por fim, né, falar aqui também da atualidade na questão da educação, né? Me chamou a atenção que a professora, agora eu não sei se foi a professora Valnice ou se foi o Vanuc, que colocou que o lema, né, da educação pública, gratuita e laica. E aí eu me lembrei, quando eu estava no movimento estudantil, a gente falava pública, gratuita e de qualidade. Mais uma vez, ele se atualiza, né? Porque, mais do que nunca, a gente precisa falar de uma educação laica, né? E precisa falar do obscurantismo, né, que prevalece na presidência da República e se espraia pela sociedade brasileira sobre a necessidade da autonomia universitária que ele defendeu enquanto professor, enquanto militante, enquanto constituinte, que está sendo atacada diariamente, né? Então, e a igualdade no acesso à educação, né? E uma igualdade que pressupõe não apenas, né, a igualdade no acesso ao ensino básico, pelo qual ele lutou, mas também no ensino à universidade, no investimento, a pesquisa, a produção de pesquisa nas pós-graduações, né? Para ele não existia uma diferença entre isso, né? Eram duas questões que estavam colocadas, né? Que a pós-graduação, por exemplo, era elitista porque a elite se apropriava dela, né? Mas não é assim que ela deve ser, né? Então, só trazer aqui esses elementos aí da importância dessa discussão sobre Florestan e a importância que as novas gerações conheçam e acessem esse conhecimento que ele produziu, dialogando com a pessoa que ele foi, com o militante que ele foi, que também é bastante importante. Então, mais uma vez aí, agradecer a contribuição e passar aí para as contribuições finais. Posso começar pela professora Valnice, que foi a primeira? Pode ser? Também, por favor, professora.
Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Ok, tá, obrigada. Sim, as considerações finais. Esse trabalho editorial que o Florestan fez que o Paulo mencionou é uma coisa importantíssima e interessantíssima, porque os grandes cientistas sociais, para ele, vão incluir, nessa fase da história do Brasil, vão incluir todas essas figuras de proa da Revolução Mundial, não é? E isso não era vamos dizer assim, era mais uma amostra do pioneirismo do pensamento de Florestan Fernandes. Ele era capaz de dirigir uma coleção desse tipo e incluir todas essas pessoas, todos esses revolucionários que ele, ao ver dele, quer dizer, e ao meu também, tinham um pensamento de grandes cientistas sociais. Desenvolviam o pensamento de grandes cientistas sociais. Muito bem lembrado, Paulo, gostei demais. E eu gostaria de saber se na sua coleção aí que você mostrou para nós, você tem um volume que eu preparei sobre Euclides da Cunha por convite do Florestan Fernandes. Não, eu não tenho. Eu inclusive, lendo sobre a coleção hoje, eu vi que tinha, mas eu não tenho. Eu achei que não estava. Vamos pesquisar. Que não estava quando você mostrou. Não, tudo bem, não precisa. Bom, mas enfim, isso é uma boa lembrança, porque foi nesse setor também o Florestan teve grandes trabalhos, importantíssimos trabalhos, em que nós não tocamos hoje, não dá, não é? É um homem orquestra, vamos dizer, como dizem os franceses. O que ele fez no setor editorial e o que ele fez em revistas, por exemplo, não é? Nós nem estamos mencionando, não dá tempo, e várias outras coisas, não só isso também, né? Porque, por exemplo, quando ele começa a dar entrevistas nos anos 70, antes ele não dava entrevista, não precisava, mas quando ele está cortado da universidade, ele começa a dar entrevistas porque é a maneira dele se aproximar do público, de alguém, de ser ouvido, não é? Isso também é algo muito importante, que eu saiba, está sendo colecionado para ser publicado também. Estão cuidando, a Heloísa Fernandes, a filha do Florestan, que é socióloga também, muito dedicada à memória do pai, ela escreveu um ensaio muito bonito, que foi publicado esses dias no Jornal da USP, em homenagem ao centenário do Florestan, em que ela fala da correspondência de Florestan com a mãe dela, com a esposa dele, na época em que ele estava fora, estava no Canadá. E as cartas são muito bonitas, porque ele fala de como ele estava se sentindo mal, de como a infelicidade era enorme nesse período. Depois disso, tem a fase das entrevistas, que são muito importantes. E posso contar também que, bom, no caso do volume sobre Euclides da Cunha, tivemos não um desentendimento, mas o Florestan fez uma cobrança de professor para aluna, não é? Ele me chamou e me disse, eu tinha feito tudo direitinho, como ele mandou, o tamanho certo, etc. E ele me chamou e me disse o seguinte: olha, você passou por cima, ou passou, como era verdade, como gato sobre brasas, na definição do pensamento teórico e político de Euclides da Cunha. Quer dizer, quando chega a certa altura do seu trabalho, eu estou de acordo, está tudo bem, falta isso, tem uma lacuna, você precisa completar. Eu entendi o que era na hora, né? Eu disse, é claro, tem razão, eu tenho dificuldade em lidar com isso. Ele disse, eu lhe dou mais 5 páginas de tamanho para você desenvolver essa parte que você não desenvolveu. E eu disse a ele, não, eu não quero ter mais 5 páginas depois do fim do trabalho, eu quero incluir no meio do trabalho, no lugar onde eu acho que fica melhor. E meia página resolve, não preciso de 5 páginas. Essa história das 5 páginas é muito curiosa, porque Florestan era conhecido por escrever torrencialmente. Então, ele escrevia coisas enormes, ou ele dava aulas enormes e não parava de falar. Então, ele tinha medo de que os outros fizessem a mesma coisa. Quando ele me disse que ele me dava 5 páginas a mais do que o tamanho padrão de todo mundo, era uma grande concessão que ele fazia, mas era 5 páginas para eu não ultrapassar 5 páginas. Ele tinha medo de que eu fosse escrever torrencialmente também.
E a vida inteira ele mencionou isso, ele lembrava que eu resolvia em meia página um problema para o qual ele estava me dando 5 páginas. Mas eu sou muito grata a ele, porque eu fui obrigada a quebrar a cabeça e pensar muito, e estudar um bocado para escrever essa meia página no meio da introdução ao Euclides da Cunha, da coleção Grandes Cientistas Sociais. Ok, era só isso que eu queria lembrar, demais essa faceta humana é, ao mesmo tempo, de professor, não é? Certamente ele tinha uma vocação profunda para professor, ele era professora até nisso, tá? Ele ensinava as pessoas a melhorarem a sua performance. Ok, era só isso. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Vanucci, suas considerações? Valnice, a boa notícia é de que eu achei. Achei, ó, tá aqui, ó. Tenho sim, é claro. Eu comprei a esquerda toda e Euclides da Cunha. Bom, para encerrar também, despedir, agradecer todo esse empenho e dar parabéns mesmo para a iniciativa. Precisamos de repetir, precisamos de fazer um ciclo desse sobre Antônio Cândido, precisamos de fazer um sobre Celso Furtado, temos de fazer um sobre Paulo Singer, algumas figuras aí que compõem assim, um leque de contribuições para o momento difícil que nós vivemos, que é inestimável. Só mais uma brincadeira aqui, das fichas do DOPS sobre ele, tem uma que é muito boa, que é assim, 28 de abril de 69, que é a data da aposentadoria compulsória. Foi aposentado como professor da USP. Aí, entre aspas, o nominado, juntamente com Otávio Ianni, lideram o movimento estudantil no estado de São Paulo. Quer dizer, essa coisa da burrice. Preciso contar isso para o Zé Dirceu, que era presidente da União Estadual dos Estudantes. Quem liderava o movimento estudantil eram esses grandes professores, né? Quer dizer, então coisa, o aparelho de repressão. Por que o aparelho de repressão é muito bem lembrado hoje aqui? Porque na semana passada veio a público que o atual ministro da Justiça, André Mendonça, terrivelmente evangélico, que o Bolsonaro ameaça indicar para o Supremo vitaliciamente até a aposentadoria compulsória, ele abriga lá uma secretaria que está elaborando um dossiê com a lista dos antifascistas. Ou seja, o Estado brasileiro, o atual presidente, o atual ministro da Justiça estão organizando um dossiê contra os antifascistas. E coloca na lista, além do Luiz Eduardo Soares, além do Balestreri, o Paulo Sérgio Pinheiro, que é uma figura da Comissão Ares de Direitos Humanos, meu companheiro. Ele é uma figura das Nações Unidas, foi 8 anos membro da comissão. Então, a importância dessa lembrança de arquivos feitos por espiões é que isso está acontecendo no Brasil de novo. Nós precisamos saber disso. De alguma maneira, eles estão acompanhando esse nosso evento aqui, estão registrando o que nós estamos falando, e nós não vamos deixar de falar, porque nós, nesse sentido, somos discípulos de Florestan e de Antônio Cândido. Agora, eu queria lembrar, e não podemos esquecer, que no segundo Congresso da CUT, em 86, no Maracanã, numa atividade complementar, foi organizado um grande tribunal da violência contra os camponeses na luta pela terra. E as fotos, e essa exposição que tem aqui, anexa, nesse evento, mostrará as fotos. Fábio Comparato, Dom Tomás Balduino, até a própria Ana, companheira viúva do Santo Dias da Silva, e o Florestan lá, provavelmente nascendo dessa participação dele, ali, a decisão do MST de batizar com o seu nome a Escola de Formação de Guararema, Florestan Fernandes, que eu considero a mais bem-sucedida, a melhor experiência popular sindical de formação que já se construiu no Brasil, ultrapassando claramente, inclusive, a experiência em que eu fui
um dos fundadores, que foi do Instituto Cajamar. Então, é muito importante que o Florestan esteja imortalizado também pelo batismo da grande escola de formação de quadros do MST. Muito obrigado. Câmbio. Certamente, ótima lembrança, Vanucci. Mais uma vez, agradecer aqui a presença da professora Valnice Nogueira Galvão, do Paulo Vanucci. Foi um debate muito rico. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. E deixar um recado, como eu disse no início, esse é um dos eventos de um ciclo de debate que já começou no início de julho, então vocês podem assistir os outros debates que aconteceram. Está tudo disponível lá no canal da Fundação Perseu Abramo no YouTube, e na semana que vem nós teremos o nosso último debate. A próxima mesa vai ser Florestan Fernandes, deputado constituinte. Nessa mesa a gente vai contar aí com a presença da deputada federal, ex-governadora do Rio de Janeiro, e deputada constituinte, colega do Florestan Fernandes, Benedita da Silva, do sindicalista, fundador do PT e ex-governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, do doutor em filosofia e professor da Faculdade de Educação da USP, Paulo Henrique Fernandes, e essa grande mesa vai ser mediada aí pelo professor e também fundador do PT, deputado federal constituinte, em 87, em 90, Gumercindo Milhomem. Então, na semana que vem, às 19 horas, tanto no Facebook da Fundação Perseu Abramo, quanto aqui no canal do YouTube, o nosso último debate do ciclo de debates, e lembrando, inclusive, aí, esse julgamento mencionado pelo Paulo Vanucci, tem fotos e tem vídeos das falas do Florestan Fernandes, lá na exposição que está disponível no site da Fundação Perseu Abramo, com documentos do Centro Sérgio Buarque de Holanda, da vida aí do forestante militante, constituinte, deputado na década de 80 e no início da década de 90. Então, não deixem de acessar. Mais uma vez, obrigada aí a todos e todas.